Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e prático para você, amigo produtor. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criador da Raiz da Solução. E hoje nós vamos trabalhar de um tema que se chama Engenharia de Aplicação, Pulverização direcionada ao alvo, com o nosso amigo e parceiro, já que aprendemos muito, né, um gaúcho, espero que seja gremista e não colorado e não seja gremista, né? Porque senão o homem já se ofende, né? O Rômulo Batistelli lá do Rio Grande do Sul, que hoje está pelo mundo, está pelo Brasil, e na verdade trazer uma nova visão, eu acredito, de pulverização, né? Acredito que assim como a Raiz da Solução quebrou vários mitos e crenças aí da nutrição mineral de plantas, da fisiologia vegetal, acredito que hoje a tecnologia de aplicação que a gente chama lá, né? O Rômulo chama de engenharia de aplicação, que eu acho que é muito legal, trazendo visões, né? Ou conhecimento, ou fatos e conhecimentos principalmente da aplicação mesmo de produtos. E vejo hoje que quando a gente começa a entender um pouquinho, né? Mas o Rômulo já vai falar da história dele aqui. Realmente eu acho que nós estamos perdendo, dá pra dizer que perdendo, não é nem deixando sobre a mesa, mas estamos perdendo muita coisa hoje na nossa pulverização do dia a dia. Então, Rômulo, obrigado aí mais uma vez, né, pelos conhecimentos, pela parceria. Já estamos lá dentro da R100, já estamos dentro da Raiz da Solução. O Rômulo vai estar lá em Brasília, depois a gente coloca também. Mas, primeiramente, Rômulo, vamos lá. Da onde é que surgiu e o que anda aprontando pelo Brasil, né, Rômulo? Boa tarde, raizeiros. É um enorme prazer poder estar aqui, né, perante essas duas figuras aqui, né? Estava com o Matheus até agora há pouco e também junto. E poder estar presente num episódio desses, né? Eu falo que não é fácil, não é meu padrão estar perante microfone, perante câmeras, né? Não somos acostumados nisso. Mas assim, ó, a história minha começou lá no Rio Grande do Sul, Santa Bárbara do Sul, né? Na verdade, eu nasci em Saldanha Marinho, que é interior de Santa Bárbara do Sul. Imagina aonde interior do interior, é isso? Interior do interior. Nasci lá, né? Me criei rolando pedra e tirando leite, lá no interior, então, de Porque Saldanha. tem um aperto de mão mais forte do Brasil. Se cuida quando conheceu o Rômulo. É brincadeira, né? Nós soubemos onde vamos apertar. Eu sempre falo o seguinte, a gente é só um espelho, né? É só um retrovisor do que está acontecendo. Quem me apertar, eu aperto, senão não aperto, né? Mas, pra vocês entenderem, saí lá do interior, a minha vontade era sempre ser padre. Queria ser padre, realmente. Fui pro seminário, mas aí no andar lá não deu certo. Me convidaram para fazer um teste para entrar na escola agrícola. Fui para Sertão. Fui fazer um teste com uns amigos meus lá e acabei passando. Fui fazer o técnico agrícola. Aí fui trabalhar em uma fazenda que eu aprendi um monte, né? Em 99, eu fui trabalhar na fazenda Roda de Ferro. Era lá em Santa Bárbara. Fiquei lá por 19 anos e 9 meses. Caramba! Aprendendo de tudo, na verdade, né? Porque lá comecei varrendo o chão, o pátio da fazenda, fazendo toda a parte da fazenda, depois assumindo a parte técnica. Então fui estudando nesse tempo, fiz gestão rural, fui fazendo pós-graduação, agora fui na agronomia, né? Meu sonho é ser igual a vocês um dia, né? Eu quero morrer agrônomo, né? E não posso esquecer de uma base minha, né? Que eu sou colorado com muito orgulho e muito amor, né? Lá a gente fala que não é colorado, é contra o Grêmio. É bem isso. E para variar, esse ano nós já ganhamos o campeonato, né? Pois é. Nós não precisamos ser campeão, mas já ganhamos do Grêmio, já tá ganhando. Então a base é essa. E aí, lá em 2015, foi uma conversa com o Rogênio, que é da Solfert. A gente acabou criando a PDA, né? Então a gente criou a PDA e de lá para cá a ideia sempre foi atender um pouco de tecnologia de aplicação, entender, né? Que eu falo que todo dia a gente está aprendendo, o campo todo dia nos ensina. E lá nós começamos esse trabalho. Em 2015 para cá foi começado um trabalho, continuei na fazenda ainda, porque não tinha como sair de imediato da fazenda. E a gente começou a PDA e começamos a rodar. Começamos lá em Santa Bárbara. Começou esse trabalho em Caxias do Sul e hoje estamos no Brasil todo, Paraguai e Bolívia aí fazendo esses trabalhos. Então,
É um imenso prazer poder estar aqui trocando uma ideia com vocês, né? Bacana, Romulo. Romulo, descreve para nós então o que é a PDA e qual o tipo de trabalho que é o foco da empresa hoje. A PDA hoje, ela presta um trabalho de consultoria em pulverização. O que é a consultoria em pulverização? Hoje nós fizemos. Nós trabalhamos hoje chegando na propriedade, entender como está sendo realizado, começa desde o abastecimento de uma máquina, onde que é coletado água, qual tipo de água, se usa filtragem, se não usa, entender a máquina em si, né? Se o pulverizador está bem calibrado, entender o que o operador entende, qual gota está sendo usado e focar o que? Qualidade da aplicação. Entender quantos % do que você está gerando na tua máquina, no teu pulverizador, tanto terrestre quanto aéreo, seja o que for, do que está saindo da ponta, está atingindo o alvo. E qual que é a maneira que essa tua cauda está chegando. pH, qual KW, o que foi feito. Então, entender no geral o que está acontecendo. Né? Então, nosso foco hoje é em cima de tecnologia de aplicação. Eu acho legal, assim, de falar disso, Romulo, e até para o pessoal entender que hoje, até poucas vezes que a gente traz nome de empresas aqui, mas o que acontece? Hoje o conhecimento do Romulo e de toda a equipe, na verdade, ela é estendível para qualquer coisa. Porque antes de um adjuvante, antes de qualquer coisa, tem um conhecimento por trás que a gente sempre fala, né? É pressão, é ponta, é vazão, é tamanho de gota, tudo isso. É isso que, na verdade, funciona. Né? E é esse conhecimento que eu falo que lá atrás, quando eu conheci o Romulo, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, a gente já estava até no final lá da fazenda que eu era gerente, e a gente começou a fazer aplicações que eram porque todo mundo me conhece, sabe que quando tem 10 produtos dentro do tanque, a coisa tá fácil, né? E hoje, pra gente chegar muitas vezes em alta produtividade, nós precisamos disso. E hoje é aquela história, infelizmente não tem um pulverizador pra gente aplicar cada coisa, cara, cada um fazendo um operacional, e nós acabamos tendo que fazer essas misturas. E eu tenho certeza, hoje assim, aqui acho que depois do clima, dessa história que a gente fala que a gente pode colher bem, acho que a maior dor que tem dentro de uma fazenda hoje é a mistura de caudas, é a pulverização. E talvez acho que hoje o que a gente vai tentar quebrar aqui, ou pelo menos mostrar que, por isso aquela história, né? Pulverização direcionada ao alvo. A gente vai mostrar que dependendo do caso, a gente estava fazendo fizemos durante o ano que às vezes tu coloca 70 litros e chega a 20. E quem é que mede isso, né? E eu acho que é esse conhecimento hoje que quem assistir aqui o podcast ou escutar o podcast aí até o final vai entender que tem muita coisa aqui, momento de desaprender que não vai faltar hoje aqui, né, João? Perfeito. E vou te falar de novo, talvez é um dos assuntos para mim mais interessantes que tem, porque não adianta a gente colocar o melhor produto, a gente ter o melhor fungicida, o melhor inseticida, o melhor micronutriente, se não chegar onde é que a gente quer. Primeiro aquela história do final do professor de seu Gassen, é o time de aplicação. Perfeito, a hora. Mas também tem que chegar na folha, tem que chegar onde é que a gente quer. E, gente, por incrível que pareça, né, assim, meio que inacreditável, mas o negócio não é bem assim, né, Romulo? E eu acho que aí, então, assim, para deixar o recado é isso, cara. A gente vai trazer hoje conhecimento e, graças a Deus, o Romulo, ele falou que não é muito acostumado com câmera, né, e nem com microfone, mas ele vai ter que se acostumar, né? Porque é o seguinte, cara, hoje é uma informação, um conhecimento que eu falo, assim, pra mim, pelo menos, né, João, a gente entendeu que tem um valor imenso, né? Talvez uma das poucas pessoas que entendam. E talvez uma das áreas que nós menos tem conhecimento, né, Leandro? Que menos, a gente nem imagina a quantidade de informação que tem dentro disso. Então acho que hoje, né, João, o bate-papo vai ser aqui e pode ter certeza, para quem ficar aí ou vai assistir até o fim, vocês vão ver que nós temos um universo aí pra gente chegar e melhorar. E aquela história. Aí eu falo, Romulo, que por que a gente convidou você desde o início para estar dentro da R100? E dentro desse ano, antecipar um pouquinho, vai estar dentro da raiz da solução do curso também, né? É justamente isso, cara. Por isso que eu falo, colher sem saco não é mais caro, porque para colher sem saco a tecnologia ou a engenharia de aplicação, vamos começar a mudar, acho que nós temos que mudar até o nome. A engenharia de aplicação, nós temos que faz parte desse jogo, né? Então, assim, ó, de novo, o pessoal faz conta, colher sem saco vai gastar tanta mais de calcário, tanto mais de... Gente, tem tanta coisa nesse negócio que a gente melhora a eficiência das coisas que nós estamos tentando colocar, e isso não custa nada, né, Romulo? Então, né, eu acho que é isso aí que a gente vai conversar, e sei que você vai ter muita informação pra gente aí, né? Perfeito, show de bola. Romulo,
começar a nossa série de perguntas mais técnicas aqui. E fique à vontade para puxar qualquer exatamente. assunto. Se você quiser comentar outra coisa, pode. Deixa eu só comentar. Eu acho que hoje, quando a gente é chamado para ir em uma propriedade, o que é o costume? A gente vê o seguinte, que o padrão, quando fala tecnologia de aplicação, por isso que nós mudamos um pouco a questão nome, porque eu vejo assim, o padrão é chegar com adjuvante e uma ponta. Pronto. Não acompanhar o que está acontecendo para ver o que tem que melhorar. Então eu vejo assim, quando nós somos chamados, muitas vezes você vai na propriedade ou alguém nos dá a oportunidade de atender ou ir mostrar nosso trabalho, tu vê o que todo mundo questiona, Tchê, quanto tu vai me entregar mais de produtividade? Eu sempre falo o seguinte, nós não estamos ali para entregar produtividade, nós estamos ali para defender, porque eu vejo assim, se começou lá de trás, tudo que vocês prezam por solo, por perfil de solo, por nutrição, nós só estamos fazendo defesa. Então eu falo assim, nós vamos tentar colocar o ingrediente ativo ou o que for de produto no lugar certo. Então nosso foco é o quê? Entregar uma gota certa no lugar certo e modo certo. Simples assim e calibrado, né? Porque eu vejo assim, hoje, de nada adianta eu falar em tecnologia de aplicação, mas eu não saber como mensurar, né? Que eu vejo assim, nosso agro hoje passa muito por isso, né? Falta muita mensuração. Então eu vejo assim, hoje essa oportunidade que estão nos dando a mim, dando à empresa, de poder estar aqui falando com vocês isso, eu vejo assim, é uma oportunidade de estar mensurando. Porque nada mais justo que isso, né? Porque hoje, ninguém mensura o que está se fazendo, né? O que realmente, estou pulverizando, contratei uma empresa. A taxa de aplicação vai ser 10 litros. Quanto chegou no alvo? Que modo chegou? Qual o pH? Não, foi aplicado de qualquer modo. Não é assim, né? Então o nosso foco é esse. E eu vejo que, João, é por aí, porque hoje a história de mensurar, a gente fala, e Rômulo, vamos lá, desde uma análise de solo, uma análise de folha, uma análise de seiva, quem é que faz alguma coisa hoje? A gente quer mudar resultados, é aquela história, quem não mede não gerencia. Então é aquela história, para começar a ver que realmente um bico está errado, uma pressão está errada e uma gota está errada, você tem que começar a ver que é isso que o Rômulo vai ensinar a gente hoje aqui, ou passar esse conhecimento, como é que eu vejo isso? Né? E aí a gente reclama do fungicida que não funcionou, que a gente perdeu o bacheiro, que não sei mais o que, a culpa é do sol, da chuva, do excesso de água e talvez o fungicida que a gente está colocando lá não está chegando, né, João? Então acho que é por aí. Tenho certeza que vai ser um podcast desafiador e bem diferente. E a oportunidade de o agricultor e os consultores entender e procurar ajuda. Perfeito. Rômulo, se eu pudesse assim elencar os 3 principais problemas encontrados na maioria das fazendas. Eu sei que vocês atendem, sei lá, 3, 4 países diferentes, praticamente o Brasil inteiro. E quando você chega, você me contou, a gente chega, conversa com o operador, vê a água, vê isso, vê aquilo, tem um checklist geral para começar o atendimento. Mas dentro desse checklist, o que mais você encontra repetidas vezes? Eu acho que assim, o que nós mais encontramos repetidas vezes, eu falo assim, sem medo de errar hoje, o tal do capricho. Famoso capricho, eu vejo assim, máquinas, porque se nós for analisar o seguinte hoje, eu pego um pulverizador, quantas horas ele trabalha em uma safra agrícola? Ou seja, quantas vezes ele entra na minha área durante o ano? 10 vezes? 12? No mínimo, pensar por baixo. O que acontece? Muitas vezes o pulverizador para. Bom, eu vejo assim, nós chegamos nas propriedades, o operador nem passa uma água após a aplicação na noite. Nem por fora, né? Por fora. Nem de tirar por dentro. Então eu vejo assim, imagina se por fora está assim, imagina como está dentro. Tanto que eu vejo assim, a máquina está trabalhando, não tem por que limpar por fora, mas pelo menos passar uma água por dentro. Eu vejo assim, é uma simples ação que mudaria muito. Principalmente hoje, com essa quantidade de pó que está se usando. A gente sabe que tem produtos que não são solúveis, nós temos que usar. Eu vejo assim, nós somos dependentes de agitação. Então, um fator, máquina com problema por limpeza. Segundo, agitação de tanque. Esse é um problema, eu vejo assim, recorrente em muitas máquinas. E a agitação ela vem do problema da manutenção ou da engenharia da máquina em si? Na verdade, assim, tem fatores de engenharia em si. Outro fator, nós temos agitação que onde ela é hidráulica, que não é mecânica, por hélice, por exemplo, o que manda é o retorno.
Então, muitas vezes, tu tem um parâmetro que você usa no software da máquina, do controlador, que você aumenta a quantidade de volume de água que faria agitação. E o operador não sabe. Então, eu vejo assim, ó, instrução está sendo muito baixa. Infelizmente, nós estamos pegando assim, ó, muito baixo. E terceiro, nós hoje temos operadores que nós pegamos muito caso, que o cara era... Não que vem o caso de a pessoa assim, catava a raiz, faltou uma pessoa, colocaram ela lá para tocar o pulverizador. Eu vejo assim, ó, não é o problema por isso. Agora ela não foi instruída a fazer isso. Então eu vejo assim, ó, e aí imagina o que vai acontecer, o que essa pessoa sabe. O que está acontecendo, por exemplo, assim, se não foi instruída, ele sabe qual que é o melhor pH, ou sabe a ordem. Por exemplo, assim, nós chegamos em propriedades que a pessoa que está preparando a calda não sabe ler. Eles falam assim, ó, você usa um galão dessa tampa verde, um dessa tampa azul. Imagina que calda vai ter ali. Qual que é a qualidade? Então eu vejo assim, ó, isso. E aí nós falar em parâmetro de tamanho de gota, aí já estamos no extremo, né? Então eu vejo assim, 3 pontos muito fáceis de falar. Coisas básicas que se repetem na maioria das vezes. Eu falo uma coisa, dá pra fazer uma analogia. Primeiro, assim, não lavar o pulverizador por dentro. É que nem você comer e não lavar o prato. Guarda lá, não tem problema. Guarda e usa o mesmo prato 10 vezes. E eu fiquei pensando nisso aí, Leandro, porque assim, o que se gasta para passar uma água no pulverizador? Gasta 10 de horas trabalhadas, quantos por cento do seu dia você vai gastar para limpar ele? E olha uma coisa assim que a gente fala, a instrução, de novo, não tá menosprezando ninguém. Sim. Eu falo assim, a gente tem catador de raiz que são mais inteligentes que um operador de máquina. Ixi. Mas vamos lá, a instrução, como o Romulo falou, é que nem a história, quando é que a gente quer castigar alguém dentro da fazenda, nós já era gerente, Romulo, o que nós botava o cara para fazer? Coletar amostra de solo. Cara, colete amostra de solo é a coisa mais importante que tem dentro da fazenda. E nós botávamos. Pra punir o cara. O cara falava assim, desgraçado, me castigou aqui, me botou pra coletar a amostra. A gente pega o cara pior. Ou dizer assim, o menos instruído, o coitado que tá começando. Então não dá nenhuma instrução. A mesma coisa é o dosador. Isso aí. Eu tinha uma. Isso é legal você levantar. E eu acho que isso, assim, isso é prática, isso é do dia a dia. Ninguém dá importância e atenção pro dosador. Cara, é ele que faz a maracutaia lá, o panelão de bruxa. É ele que faz. Né, entende? Quantos milhões de reais não passa na mão desse cara por dia? Entende? Então, ninguém instrui ele. Eu lembro que quando a gente começou o trabalho lá, nós pegamos lá o pessoal lá, o que eu peguei? Eu peguei os dois, nós tínhamos 2 tratoristas e os 3 abastecedores. E outra coisa, eu colocava 3 dosador, né? Porque, poxa vida, 3 cabeças pensando melhor que uma. E, cara, eu não queria judiar de ninguém. Um pegava um produto, pegava outro, cara, funcionava as coisas. Então, eu acho que foi bem legal essa tua ponderação, porque para as pessoas parar agora, assim, escutar isso aqui e pensar, o que eu tô fazendo com o meu dosador? É o cara que eu levo para fazer alguma coisa, para fazer um treinamento. Ele é o cara, né? Ele é o cara do negócio, né, Romulo? Então eu achei legal aí a tua colocação. Eu vejo assim, é o que nós vivemos e você vê assim, desde a instrução, como se falou, né? Não é desmerecer ninguém, acho que todo mundo tem oportunidade, tá lá para fazer e precisa trabalhar. Nós precisamos trabalhar também. Então eu vejo assim, mas só que olha a importância que aquilo ali, ninguém dá treinamento. Ninguém... Eu vejo assim, hoje o dosador de calda é o cara mais especialista para mim, no meu ponto de vista. Porque se ele mudar uma ordem de um produto, vai dar incompatibilidade. E aí quanto vai perder tempo? A gente sabe que nossa janela de aplicação é um problema. Nós temos questão climática, problema. Pega essa última safra. Nós teve casos de clientes que me ligavam de noite, Romulo, eu tô aqui 18 dias sem aplicar, mas tá seco, o que eu faço? A doença para, a praga para. Não adianta, então eu vejo assim, e aí não tem instrução para nada, cara. Eu vejo assim, são umas coisas simples e básicas. Nós temos que começar por isso, instruir bem as pessoas para saber o que estão fazendo, daí para frente. Eu acho que isso, Romulo, acho que é o maior legado que talvez a gente dê. Vamos dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Tava seco, todo mundo avisando, vai vir ferrugem, porque vai chover. E o pessoal atrasou já, o calendário ali atrasou. Mas tá seco, não vai dar mais nada. O que aconteceu? Aqui a mesma coisa aconteceu com Mosca Branca. A Mosca Branca tá desse jeito que ninguém acreditava mais em nada. Então, o primeiro ponto, né? A lavoura é a história. Ou é uma coisa ou é outra. E quando o ano é ruim, tudo é ruim. Tá? Mas eu acho que, assim, essa ponderação pra mim eu achei muito legal. É isso aí, tio. Eu acho que nós temos que dar importância. Eu falo assim, só pra... Assim, se a cantineira não fizer comida, quem é que trabalha? Qual que é o melhor salário que tem dentro de uma fazenda? A cantineira, né? Então acho que assim a gente tem que ver alguns valores aí, João, nesse sentido. Show de bola. Pegando a sequência que o Romulo falou, eu vou selecionar algumas perguntas que eu achei que foi bem importante. Romulo, eu acho que é uma dor geral também da turma, água.
questão de água. Tem gente que pega água de caixa d'água, tem gente que pega água de poço, que sei lá quando que limpa, água de canal de rio, água de buraco que faz lá pra chuva parar e tal. Resumindo, né? Qual a qualidade dessa água? O que se deve, a importância dela na aplicação, os pontos que você vê que pode ser feito de melhoria simples e mais complexo, e como vocês trabalham com a palavra água aí na engenharia de aplicação. Hoje, na verdade, eu vejo assim, como nós vivemos mundos... porque você chega... De onde eu vim, do Rio Grande do Sul, a gente sabe que lá, no geral, tu falar, você não precisa reduzir taxa de aplicação. Não, água é de graça. Então eu vejo assim, eu venho hoje de um mundo que a água para mim era de graça e ninguém dava importância devida a ela. Só que daí você começa a sair trabalhar nesse mundo afora, você vê que tem regiões hoje, nós pegamos água dura, que o que se usa menos é a água, porque ela é a que mais atrapalha, por questão de dureza. Então eu vejo assim, hoje a água é o maior veículo. Nós, infelizmente ou felizmente, nós usamos água como veículo para nós atingir o alvo. O que a gente vê? A gente percebe muito no campo hoje clientes preocupadíssimos de fazer coleta de água numa calha, porque eu vejo assim, imagina se nós fosse só usar os armazéns que nós temos hoje, que nós deixamos as máquinas, e botar uma calha, ou botar um simples cano lá de PVC e coletar essa água da chuva. O quanto nós poderíamos aproveitar. E sem falar na qualidade, né? Porque a água da chuva, tudo bem, vai ter a sujeira, mas o cara bota um Y lá nesse cano, aquele Y bota um cano, tu tirou a parte suja que saiu da primeira lavada de telhado. Agora, nós temos hoje coleta que se coleta barro. Então, argila, problema, areia. Hoje a gente vê assim, tem regiões que tem poço artesiano, se pega água de poço, mas tem problema de areia. Exatamente. Então eu vejo assim, é simples. Sim, eu vejo assim, que são coisas simples, nós podemos fazer o quê? Um simples filtro. Hoje nós temos filtros aí com 800, 900 litros por minuto, que ele tem capacidade de filtragem. Bota uma malha 140, malha 120, malha 100, já tira. Então o quanto você evita de problemas lá para frente, sabe? Então eu vejo assim, umas coisas simples que tem que fazer o quê? Então eu vejo assim, nós hoje temos que muito ir em cada cliente e ver o que está sendo feito. Como eles estão fazendo para a gente poder partir daí. Vamos, só fala pessoal um pouquinho o que é água dura, né? Porque muita gente não entende nem o que... Não sabe, né? Ou nunca ouviu falar de água dura ou água não dura. Sim. Eu acho que é um fator importante, né? Nós estarmos falando sobre isso, porque eu vejo assim... hoje nós, Brasil, no geral, nós não temos a tranquilidade de não ter água dura, né? Claro que, vamos falar... hoje atuando, como nós estamos conversando hoje, vou para a Lagoa da Confusão. Agora está chovendo, a coleta vem de rios, água perfeita. Mas agora para as chuvas, vai ficar nos canais. O quanto que é o acúmulo de elementos químicos nisso aí? Então, a água dura é mais elemento químico lá dentro, cálcio, potássio. Cálcio, potássio, magnésio, são elementos químicos que estão lá dentro. Então a dureza nada mais é que isso. É elementos químicos que contêm... Que vão reagir depois com os produtos. Que vão ter reação com os produtos. Vai ter ligação no que vai se transformar. Então, eu vejo assim um fator simples que nós temos que ter algum produto para fazer essa captação da dureza de água. E deixa eu te fazer uma pergunta, Romo. Todo mundo faz essa pergunta. Sulfato de amônio ajuda na água dura ou não ajuda? Ajuda e muito, né? Eu vejo assim uma coisa simples hoje, sulfato de amônio, ele vai fazer o sequestro de cátions e pronto. Então, é um fator que nós estávamos conversando hoje à tarde, né? Conversamos muito sobre isso. Então, a gente vê que o sulfato ajuda muito e vai ajudar até na questão da absorção pela planta, né? Então... E não custa praticamente nada, porque... É baratíssimo, né? O que seria uma dosagem aí, Romo, para a turma estar usando de sulfato de amônio? Nós teve situações de tá trabalhando com 50 gramas por litro de água. Por litro de água. Né? Em águas que são bem duras, né? Então, eu vejo assim... Claro que o que tem que fazer é analisar essa água, certo, e mandar para o laboratório, né? Nada como medir. Fala assim, nós temos que medir, não adianta nós imaginar... eu acho que minha água está dura. Não, nada como levar para o laboratório. Vamos pegar essa água, levar para o laboratório.
Uma análise hoje é barato, o cara fazer no laboratório e depois manda. Qualquer laboratório faz? Tipo um de análise de solo faz, não? Não, Uma análise de folha. Tem as universidades, a maioria delas estão fazendo essas análises. Tem que ver cada região onde tem, mas tem vários laboratórios que a gente manda. No geral, onde nós trabalhamos e atuamos, tem quase todos os lugares tem laboratório fazendo análise de água. Muito simples. E Rômulo, falando um pouquinho aqui do tal do pH, né? O pessoal fala muito em pH. O que a gente vê, assim, tem um trabalho muito interessante da PDA que vocês fazem, que é separar produtos de pH diferente para trabalhar eles de maneira diferente e de sequência de mistura diferente. Conta para nós um pouquinho aí do tal do pH e a importância de separar isso aí. Eu acho que dá para colocar mais assim, ó. O problema de mistura de tanque hoje, né? Todo mundo já teve ou vai ter um dia mistura de tanque. Então o pH da cauda, vamos pensar, da água e da cauda. É importante, né? Acho que esse é o direcionamento, assim. Isso influencia ou não, né? Vamos pensar. Vocês estão me botando só em brabo hoje, né? Esse é o objetivo, né? Gente, vocês sabem que o foco nosso hoje, a PDA surgiu lá em 2015, vendo isso e analisando isso, né? Eu vejo assim, nós passamos por várias etapas, começando desde equipamento para nós medirmos isso, né? Então, nós começamos lá de trás até nos encontrar equipamento para nós fazer a medição. Medíamos com fita. A água, beleza. Agora, quando ia medir produto puro, a fita, vocês sabem que a cor vai ter influência. Então, já influenciava. Então, já tínhamos que ir atrás de equipamentos. Aí, pega com sensor de vidro, aí depois sensor de plástico. Então, foi várias mudanças. Mas, assim, qual que é a importância do pH? Hoje, nós tentamos trabalhar todos eles na sequência, porque é aquela questão do impacto. Se eu pegar um leite com pH 6,5, 6,8 e eu colocar um vinagre com pH 2, automaticamente vai dar pau. Então, foi em cima disso, e o meu tempo de fazenda que eu trabalhei, eu dosei muito pulverizador. Trabalhei muito tempo com pulverização. Minha função era puxar água e eu fazia a cauda de pulverização. Então, na verdade... Agora descobrimos por que tu baixou a vazão, tu cansado de puxar água. Né? Claro, tá aí o detalhe. Então, lá, eu falo assim, minha faculdade foi a fazenda, na verdade, né? Então, lá eu aprendi muita coisa nesse sentido. Eu ia baixar a vazão, só que daí eu aumentava a concentração de ativo. E aí eu começava essas brincadeiras. Mas eu vou misturar um glifosato 2,4-D, dava pau. Aí eu comecei a entender, como é que eu vou medir pH? Então, lá eu comecei a fazer isso e, quando nós juntamos a questão, o fator sol, foi criado os produtos para nós adequar isso. Porque como que eu ia fazer para subir pH? Para baixar era fácil. Eu baixava pH com limão, com a nossa famosa Coca-Cola. Então eu vejo assim, eu fazia essas coisas. Para mim subir, eu derretia cloreto de potássio, soda. Eu tinha que fazer. Só que depois nós fomos entender que tem questão de condutividade. Então o que foi os fatores que nos levaram a fazer essa medição? Quando você começa a dosar os produtos por faixa de pH, você tem uma diferenciação. Porque aí o teu impacto é menor, a reação química é menor e automaticamente física, né? Porque as reações que a gente vê no tanque é o quê? É uma reação química que teve ligação e se transformou em física. Nada mais que isso. Então o que nós fizemos é isso. É dar uma sequência, a ordem nossa de produto é em cima de pH. Cada produto para nós é um pH. E o que nos leva a botar para o tanque é essa adição. Tem uma lei na química, João, que é assim, nada se cria, tudo se transforma. Né? Então é isso que acontece lá dentro do tanque. E é importante nós entender isso. E tá tudo relacionado com o pH. E Romo, tem uma lógica assim, eu prefiro começar com os pH mais alto e depois adiciono os pH mais baixo ou vice-versa, tem isso? Tu sabe que isso aí são uns paradigmas que a gente tem... eu vejo assim, vocês hoje são uma referência para nós desaprender para aprender, né? Eu vejo assim, hoje nós vamos falar em herbicida. Falando em herbicida, todo mundo já pensa, eu quero o produto para baixar pH. É automático. Só que daí o que acontece? Eu vejo assim, se nós pensar quimicamente, toda a reação química ocorre quando eu começo do baixo para o alto. Tanto que dá explosão. Dependendo se eu pegar um produto, um ácido fosfórico e botar um potássio em cima, dá uma explosão. Agora, se eu fizer do contrário, não tem explosão. Então, o que é o padrão? Sempre nós começar do alto para o baixo. Certo. Só que aí vem aquela situação. Meu cliente vai usar um produto que baixa pH.
Eu posso começar do alto para o baixo? Não, eu tenho que começar do baixo para o alto, porque eu já baixei o pH da minha água. Claro que eu tenho que entender se o produto que eu estou usando, porque muitas vezes a gente chega, eu compro um produto que é para baixar pH. Você vai lá, bota no tanque para ver. Quando você põe no tanque, você vai medir o pH, não baixa, não faz a função. Então eu vejo assim, e muitos que falam que não é para fazer nada, baixando o pH. Então nós entendemos o que está acontecendo para poder partir daí desse princípio. Romo, e puxando um gancho, tem alguns mitos que tem que ser quebrado, né? Por exemplo, a herbicida funciona melhor em pH mais baixo. Não são todos os herbicidas. O próprio glifosato, João. Todo mundo acha que glifosato é pH 3. Hoje nós sabemos que várias marcas têm glifosato de pH 6. De pH 6? Até mais, né? Até mais. Até mais. Que isso é um outro ponto que eu queria conversar, porque eu aprendi hoje à tarde, né, Leandrão? Aprender para desaprender de novo meu, que você mostrou uns resultados para nós, Romo, que eu acho que é legal. Por exemplo, aquela fito que a gente vê muito quando a gente mistura cletodin com glifosato e tal, você mostrou um trabalho para nós que só de ir testando pHs diferentes, você conseguiu num pH maior diminuir uma fito violenta na soja. Isso aí. Eu acho e que matou o pé de galinha. E continuou, exatamente. O importante é isso. Então, hoje nós temos trabalho que a gente acompanha e manda para centros de pesquisas, pessoas que fazem trabalho nisso. E o que foi feito? Foi um trabalho em cima disso, porque a gente viu cletodin, essa última safra, assim, muita fito, né? Então nós começamos, mas vamos testar diferentes. Porque você vê a molécula do cletodin, você vê que ela é mais solúvel em pH mais alto. Eu disse, então vamos mandar para teste. Então foi começado, claro que o cletodin sempre emulsificado no óleo, né? Então nós sempre prezamos isso, produto que tenha KW alto, que tem necessidade de óleo, então a gente faz esse trabalho. Então é misturar cletodin no óleo, primeiramente, trabalhar ele no pH que a gente vai deixar e pulverizar. Então foi feito esse trabalho de 4 a 8. E o que a gente percebeu? Quanto mais baixos os pHs, mais fito teve. Quando a gente elevou o pH mais para neutralidade, 7 e 8, teve efeitos tanto no controle do pé de galinha, tanto quanto o pH 4, mas porém reduziu a fito, né? Então a gente vê aqui o que acontece. Talvez o cletodin ficou mais solúvel em água e o efeito dele de fitoxidez reduziu. Então a gente fez esse trabalho pensando nesse detalhe aí, né? E um ponto interessante, né? Assim, e ainda melhorou a performance. Isso. E um ponto interessante, Leandro, que o Romulo falou muito com a gente, é a questão da solubilidade do produto. Quem que olha realmente para a solubilidade do produto, KOW. Né? Eu vou te falar, 10% talvez dos agricultores brasileiros sabem o que é KOW. E eu vou te falar porque eu aprendi isso não faz muito tempo, não. Né? Então acho que até é interessante ver isso, né? Não precisa ser expert, cara. Né? Mas Romulo, vamos só entender como isso ajuda na prática, vamos né? dar um exemplo da prática que eu tenho certeza que vai doer. Quem que não teve fruto de flumaxazina até hoje na vida? Boa. Né? Tava aqui nas minhas perguntas, não. Tá, mas vamos puxar, porque tá relacionado com KW, tá relacionado com pH. Então, Romulo, acho que assim, dá pra quem nunca teve fito, que atira a primeira pedra, de flumezinho. E até o Romulo vai dar uma dica agora aqui, ó, que é como realmente se limpa um tanque para não ter fito. Então, Romulo, explica um pouquinho o KW aí, a flumaxazina, e como é que é a receita aí pra quem tá nos ouvindo aí, né, Leandrão? Pros raizeiros de plantão, compartilha, curte aí, manda pros amigos, que essa informação aqui vale dinheiro. E eu vou dar mais uma, Romulo, antes assim, ó, o Romulo vai estar lá em Brasília no Experience. Perfeito. Hoje isso aqui é só uma... Perfeito. Vamos aproveitar, né, Leandrão? Dia 20 e 21 e 22 de junho. De junho, em Brasília, Teatro Ulisses Guimarães, A Raiz da Solução Experience, 2ª edição. E o Romulo vai estar lá aprofundando 200 vezes esse conteúdo que nós vamos falar aqui hoje. Beleza, Romulo. Então vai lá, meta aqui que é KW aí. Primeiro tem que falar bora para Brasília, não. Então, bora lá, gente. Eu vejo assim, fator KW é um fator que a gente vê questão da solubilidade do produto e proteção da molécula, né? Então, o KW vem o quê? Focado para mim melhorar a emulsificação do meu produto, em primeiro lugar, que é o fator óleo, e segundo, que ele tem ligação à proteção da molécula ao produto que tem pressão de vapor mais alto. Então eu vejo assim, todo produto, quando você vai ver solubilidade dele, o que tem KW alto, ele tem baixa solubilidade. O que seria um KW alto, Romulo, assim, pra gente pensar, já que 10... KW, vamos botar 2. A partir de 2 é KW alto. Ah, entendi. Tá? Então, assim, ó, quando você tem KW 0,
É KW baixo, Solúvel em água, tranquilo. Solúvel em água, sai da tranquilo. palha, tudo direitinho, não gruda no tanque. Perfeito, não gruda no tanque, é o mais importante, né? Então eu vejo assim, o fator KW nós levamos em consideração até para dosar óleo, sabe? Tanto que assim, nós usamos hoje, quando nós botamos de 0 a 2, nós tentamos trabalhar 0,5% do volume da cauda de óleo. Então, a recomendação padrão nossa hoje para ajudar clientes é isso. De 0 a 2 o KW, eu uso 0,5% VV. Quando é de 2 a 4, a gente tenta posicionar 1% VV, junto com aquele produto que tem necessidade. Então, nunca esquecendo que o óleo não é o último aí no tanque, né? O óleo tem que estar misturado nesse produto para ir na ordem dele de pH para o tanque. Então, quando eu tenho acima de 4, nós sempre falamos o seguinte, se for possível, a gente sabe que o produto não é tão agressivo, nós posicionamos o quê? A dose do produto que está sendo usado de óleo. Simples assim, 500 ml, vamos dizer que o produto está usando 500 ml. Eu estou usando uma taxa de aplicação 50. São 100 ml por litro de água. Então, vou trabalhar com óleo, eu posso trabalhar com óleo mais alto pela necessidade. Claro que o óleo tem que ser emulsionável também na água, né? Então, preciso que o óleo tenha solubilidade. Aí que entra o fator adjuvante, que eu vejo assim, adjuvante e função, em primeiro lugar, cuidar da água, reparar problemas que a água tem, tirar os elementos químicos que tem lá, dureza, o que for, deixar livre para quando entrar os produtos. O óleo é a proteção da molécula que eu estou usando. Então, pensou nesse fator, solubilidade. O que é outro fator que vocês falaram muito bem, que nós pegamos muito problema, abrimos muito cliente hoje no Brasil por isso, que é fito, por flumeoxazina e por safenacil, né? Que são 2 produtos hoje que, quando você vai entender eles lá, você vê o seguinte, eles em pH baixo, solubilidade 0, KW nas nuvens. Quando você muda o pH, ele fica solúvel. E o que acontece com isso? Ele fica solúvel na água. Então eu falo assim, ó, quem faz essa descontaminação de tanque em pH alto? É o que você fala, você botou octaborato, né, Leandro? É o que tu fazia. Eu aprendi contigo. Né? Assim, ó, tinha problema. Então, assim, é o tal do KW, então mistura no óleo. Então, pega lá o produtor, bota, sei lá, é melhor gastar 20 litros de óleo e mais uns 20 kg de octaborato, é muito mais barato do que uma fito lá na soja. Sem dúvida. Deixa lá 4, 5 horas, da noite pro outro dia. Pronto. Joga fora aquele trem. Hein, Leandrão? E isso também, que o Romulo falou e você completou, explica o porquê de fito. Quando o produto dorme lá no tanque. Acho que isso... Ou quando você mistura, às vezes, com glifosato, alguma coisa, né? Sem dúvida. E o principal fator, né, que nós temos que destacar, eu vejo o seguinte, quando você vai em um produtor, você vai falar para limpar tanque, eu falo assim, não o produtor, mas quem está operando a máquina, nunca se enche o tanque até em cima. Porque aí o que acontece? Estou usando um produto com baixa solubilidade. Estou usando óleo. Quando eu vou pulverizar, eu encho o tanque até em cima. E aí meu pulverizador vem naquela situação que tem baixa agitação. Vai parar tudo em cima do tanque. Ah, mas eu vou limpar. Tchê, meu tanque é 3.500, vou ter que encher 3.500 de água. Cara, você quer limpar, você quer botar uma água fora, pensando num fator, vou botar uma água fora para limpeza, ou você quer perder lavoura? Quanto custa uma fita hoje? Então eu vejo assim, infelizmente, é o que nos tem. É alternativa, nós não temos o que fazer. Tem que encher o tanque até em cima, fazer derramar, ajustar a pH para a molécula que foi usada anteriormente. Eu vou falar até uma coisinha assim, que isso que eu vou te falar, esse podcast vai ficar muito legal porque vai ser prático. Ó. É aquela história, vamos lá, acabou a flumeoxazina. Beleza, então ela grudou no tanque, porque o tanque é polietileno, tá? Beleza. Então você vai encher de água, vai colocar o óleo, isso é simples. Tem produtos hoje, né, no mercado que faz também, mas quer fazer um negócio lá, bota o óleo, coloca o octaborato, e esguicha um pouco nas barras. As barras tá cheias de água sem o óleo e sem o octaborato. Então, esguicha um pouco para aquela água encher lá. Isso aí. E depois você joga fora o negócio, né? E bota uma aguinha limpa depois e tal, e faz. Sim. O ideal é se acabar a aplicação, né? Às vezes fazer, mas quer deixar de um dia pra noite, né? Pro outro dia. Geralmente vai ter orvalho, então acorda cedo, né? Faz essa limpeza e vai pro... Toma um chimarrão antes, né? Toma um chimarrãozinho enquanto tá lá esguichando, jogando a água fora. Acha o lugar lá, né? Apropriado lá no piso, lá com a caixa de contenção. Aquela história toda lá, né? Não é jogar na valeta lá para ir pro rio. Isso. Né? Vamos pensar. Mas um negócio simples que eu falo assim, poxa vida, tia, a vida inteira
Só que tem que fazer. E isso é conhecimento, né, Romulo? É assim, ó, e tá aqui agora disponível. Simples dessa maneira. Né? Entendi então que KW alto precisa de óleo. Até eu acho que eu não sei, pensando agora, vamos lá, a gente fala que uma flumioxazina, por exemplo, um flumizinho da vida, né? O sulfonacil que tu falou é o HIT. Isso. Né? Vamos pensar, se você colocar o óleo no flume, porque tu coloca sobre uma palhada, teoricamente o flumizinho ele não sai tão. Então se você colocar no óleo, só que isso não ajuda não sei, tô viajando aqui, só que não ajuda aí pra não ficar grudado na palha lá, não? Viu? Eu acho que essa pergunta vamos passar pra Gisele, né? Que eu vejo assim, a Gisele... O podcast da Gisele. O podcast da Gisele, nós vamos bombardear ela. Gisele, essa pergunta vai direto pra ti, tá? Eu não vou responder ela. Aí vocês têm uma ideia, então, de novo. Eu falo, vendedor que vende coisa boa é abençoado. E então, a Gisele tá dentro da Ricem também. Então, vocês vê o time que nós estamos formando dentro da Ricem. Né? Fora, né, daqui a pouco vem os outros aí. Então, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Já resolvemos o problema do negócio. O Leandrão, aqui, né? e o Romulo explicou pra nós hoje à tarde. Romulo, passa pra turma que tá nos ouvindo aí aquele site onde você pega essas informações. Achei bem legal aquele site. Você coloca o ativo que você quer. Não? Tem alguns que não, né? Na verdade, assim, ó, na bula não, o CalW vem na ficha FISPIC. FISPIC, isso. Na ficha FISPIC. Então, você botar lá, digitar a ficha FISPIC e o nome do produto, já vai abrir. Isso vai na internet, vai lá, né? Isso, vai pro item 9, lá já vai lá tá o CalW, você já vai entender e pronto. Aí é ficha FISPIC. Isso, ficha FISPIC. Isso aí. É FISP com Q no final. FISPQ. Isso pronto, aí. .com bota ficha FISPIC do produto aparecer. tal. Inseticida, seja o que for, qualquer produto você vai ver lá, vai estar lá. Vamos pegar o gancho aqui, Leandrão, que nós estamos falando de emulsificação de calda, de óleo e tal. O óleo antes dos produtos na calda ou no final da calda? Essas perguntas aí são direcionadas, né? Querem me derrubar hoje. Tchê, o que a gente tem posicionado, tá? Sempre, eu vejo assim, ó, nós tivemos um grande problema esse ano de controle de mosca branca, principalmente, né? Então eu vejo assim, eu vou dar um exemplo no óleo para uso juntamente com inseticida. Se você vai ver os inseticidas no geral, que se usa para controle de mosca branca, você vai ver lá o KW dele é alto. Solubilidade baixa em água. Então, o que eu tenho que sempre pensar? Eu preciso sim usar um adjuvante para mim ajeitar a água, e o momento desse óleo ir para a cauda é junto com o meu inseticida. Eu tenho que sim ou sim fazer a emulsificação do meu inseticida com o óleo antes, misturei os dois, e aí é o momento dele ir para o tanque. Então eu vejo assim, nunca ele separado por último. Porque o óleo está ali para a função do quê? Da proteção da molécula que você está usando. Daquele princípio ativo que você está usando. Então, é uma base isso aí. Então, nós focamos hoje, o cuidado nosso, a recomendação nossa é trabalhar em cima disso. Nós não tem ordem. Pode ser que o óleo vai ser o segundo que vai para a cauda. Mas é a água, primeiro o adjuvante, óleo com o produto que precisa de emulsificação. Porque não só o óleo é utilizado para quebra de cutícula, de cera, que a gente conhece muito bem, mas o ponto que o Romulo frisou, eu achei muito bacana, que acima disso tudo, o óleo é para proteção da molécula. Então nunca por último na cauda. E eu acho que uma outra coisa que o Romulo falou, agora não sei se o pessoal percebeu, é assim, né? Coloca água lá dentro do tanque. Não, começa a colocar água e já começa a colocar tudo junto. Coloca um tanto de água. O pulverizador é 2.000 litros. Então, primeiro, coloca, sei lá, 700, 800 litros da água, adjuvante. Vamos explicar um pouquinho isso. Porque eu acho que esse podcast... já comenta um pouco dos tanques pré-mistura, né, Leandrão? Eu acho que dá pra você fazer tudo isso junto. Eu acho que assim, uma coisa legal de falar e deixar todo mundo atento, né? Porque eu vejo assim, hoje o agro é muito rápido, né? As ações que a gente tem que tomar, em primeiro lugar, são muito rápidas e muitas vezes o tomador de decisão, eu vejo assim, ó, nós trabalhamos, tem bastante empresas de consultoria que nos chamam para ajudar. Por quê? O consultor, vamos pensar, consultoria em agronomia, vai lá, faz a recomendação, diz o produto que tem que usar e só manda para nós, preciso usar esses produtos. Então vocês vão definir a ordem. Então nós definimos a ordem, um fator em cima de pH, em primeiro lugar. Segundo lugar, o que nós vamos fazer? Nós temos que entender, eu vou fazer uma emulsificação desse óleo para proteção. Então eu tenho que entender qual que é a gota que eu vou estar usando, qual que é o princípio ativo. Porque se eu pegar
um princípio ativo. Nós estávamos hoje discutindo a questão do malation, né? Então a gente vai ver o malation, por exemplo, que se usa para o bicudo no algodão, é um produto que precisa emulsificar ele, em primeiro lugar, que é baixa solubilidade. Segundo, Altamente volátil. Altamente volátil. Ele precisa daquela proteção. Aí eu vou estar trabalhando com uma gota muito fina. Pensa lá numa aeronave, vou usar uma gota de 50 microns. Qual que é a importância? Será que o óleo tem importância nessa situação? Então é muito grande a importância porque eu tenho proteção de uma molécula, de uma partícula, do produto químico que eu estou usando lá para definir o controle da moléstia que eu quero. Aí vamos para o fator cauda, que o Leandro falou. Eu boto um pouquinho de água, boto adjuvante e vou botando para dentro. Tem que pensar a questão da concentração. Então hoje, por exemplo, fiz uma conta para eles, estava mostrando essa questão. Muita gente usa pré-mistura. Já vejo assim, é uma evolução fantástica. Nós pensar um pré-mistura pensando em cauda. Agora, o que é o problema? Quando eu faço essa concentração, por exemplo, estava fazendo um cálculo mostrando para eles uma situação de aeronave. A aeronave era 1.700 litros de cauda final. O tanque utilizado era para ser 750. Nós vamos fazer a cubagem, foi 530 litros. Aí quando nós fomos fazer as contas dos produtos, foi adicionado todos eles dentro do pré-mistura. Quando você vai fazer a concentração, dá 500 vezes mais. Então, quando tem que cuidar, se eu for fazer isso, eu preciso sim fazer a simulação de cauda antes nessa concentração. Porque depois vai dar problema. Então tem que cuidar da questão de pH, todo esse fator. Então eu vejo assim, o pré-mistura hoje que nós estamos levando em consideração, o pré-mistura tem que ser no mínimo o tamanho do tanque, do reservatório. Porque senão vai dar problema. O que tem que usar para mistura hoje, talvez, para você colocar ali dentro, fazer uma emulsificação de óleo com esse produto para ir. Agora, você não pode... Eu sei que todo mundo pensa no pré-mistura para ganhar tempo, que é o que eu falo, todo mundo pensa em agilidade. Só que, e a qualidade disso aí? Como está ficando? Tu pega imagens que nós temos aí de nossos clientes que tá louco. Tu chega lá, o pré-mistura um queijo. E aí o famoso, eu fiz o teste de jarro antes e não deu problema. E aqui no pré-mistura tá dando problema. Só que olha a concentração. Então é isso que nós temos que ver. E é uma conta muito simples, né? Tu tem um pulverizador de 2.000 litros, tem um pré-mistura de 300. Se você quer colocar todos os produtos em 300 litros de água, que teria que ser em 2.000. Isso aí. Então há duas coisas. Ou você pega uma pré-mistura do tamanho do tanque, ou você vai, a hora que chega o pulverizador, você tem que ter a paciência de colocar produto por produto lá para dentro. Bem isso aí. Simples desse jeito. Muito simples. Eu falo assim, é uma atitude simples, só que eu vejo assim, eu acho que por essa demanda que o agro tá todo dia uma correria, ninguém tem tempo para isso, talvez não se para pensar assim. Mas é isso que nós precisamos pensar. Eu vejo assim, agradeço mais uma vez a oportunidade, porque nós estamos aqui podendo falar perante o público aí, talvez quantas pessoas vão estar assistindo. É importantíssimo isso. Porque ninguém presta atenção para essa concentração, essa alta concentração de ativo. E assim como aquela situação, em vários clientes, chega, o operador está com pressa, ele chega lá, começa a botar um pouquinho de água, botou 200 litros de água e começa a mandar produto para dentro. Porque ele quer terminar rápido, ele quer fumar um cigarro, né? O patrão tá no pé porque choveu, porque tá atrasado, que não sei mais o que. Eu fiz uma conta básica uma vez pro meu ex-patrão, nós tínhamos 2 pulverizadores. E como a gente tinha um pré-mistura de 200 litros e o tanque era 3.500. O que acontecia? Era 1h30 para nós fazer a vazão 35. E de novo, não esquece da vazão aí não. Que isso. Essa é a bomba pro rumo. Né? É era 35, beleza. Era 1h30 para secar o tanque, 20 por hora, papapá. E nós levávamos 40 minutos para abastecer o pulverizador. Por que eu sempre falo muitas vezes que eu digo assim, eu nunca tive problema de empedrar a cauda, de dar problema. Por que não? Porque eu fazia de acordo. Mas Leandro, 40 minutos. E era 3 dosador. Né? 40 minutos para abastecer um pulverizador. Disse, cara, vamos fazer o seguinte. Né? A nossa mistura era de 200 e poucos. Vamos comprar a bolinha lá, o negócio, o pré-mistura de 3.500. Que nós não precisamos comprar mais um pulverizador. Então nós pagamos lá na época, sei lá, 50, 70 mil reais. Um pulverizador é 2 milhões. Né? Compra o negócio, ou vai lá. Eu sei que se o cara abastece na fazenda, já faz um pré-mistura grande. Um tanque de inox vai custar quanto? 3, 4 mil? Uma bombinha? Tá, ou lá, mas eu tenho que ir pra roça. Bom, se tu tem que ir pra roça é porque tá fazendo na pequena. Né? Então, peraí, já pega e compra um negócio desse aí, para que enquanto o cara tá pulverizando, o dosador vai lá com calma, né? Ele coloca produto por produto lá pra dentro, deixa batendo. Claro que de um tempo que não fique tanto tempo parado, que as coisas começam a reagir lá dentro, mas seria uma maneira de comunicar. Aquela história,
um misturador aí desses aí, talvez você ganhe meio pulverizador. No mínimo. No mínimo. É só fazer as contas, 1h30 para 40 minutos que parava para abastecer. E vamos fazer outra conta. Dificilmente vai dar problema de empedrar tudo. Simples desse jeito. Qualidade. Às vezes eu fazia lá, quanto vai às vezes uma cauda lá dentro, né? Ainda mais se for um da Reis da Solução ou for consultado nosso, porque é uns 15 tudo lá pra dentro, né? 15 é pouco, né? Eu lá. peguei uns com 22 aí. Então, não sei não. 15 mil reais uma cauda de 2 mil litros, e às vezes vamos dizer que tu pensa que jogar fora, que é 2 pepinos, tu botou dinheiro fora e ainda tem que pensar no meio ambiente. Sem dúvida. Então, eu acho que essa dica aí é top, né? Essa dica é muito valiosa. Eu vejo assim que soma muito, né? Porque é um pensamento, né? Eu vejo assim, ó, nós tem muitos clientes que tem máquina parada no ferro velho, de 3 mil litros lá. Tchê, adapta isso aí, quanto custa, cara? Eu vejo assim, é uma coisa simples, prática, que soma muito. E quanto dá de rendimento no final, né? E qualidade. Então eu vejo assim, a qualidade, o tal do capricho que nós falamos aqui no começo, começa daí. E de novo, né? Aquela história, quanto de dinheiro a gente passa por um bico. Vamos falar no popular, não é uma ponta de produção, é um bico. Né? Aí reclama do preço, reclama de um negócio, às vezes reclama de não trocar um bico. Aí não reclama lá de não fazer um dosador e entender o que ele está fazendo. É essa mentalidade que a gente tem que mudar, né? Boa, Leandrão. Aproveitando esse questionamento do Leandrão de ponta, pergunta que não quer calar, Romulo. Quando que eu preciso trocar as pontas do meu pulverizador? Eu meço a variação entre pontas, eu trabalho com horas, eu uso equipamentos para ferir isso aí. Isso aí é uma dúvida que, para qualquer um, se você pegar 10 pessoas e perguntar, vão ser 10 respostas diferentes. Sem dúvida. Eu vejo assim, ó, hoje é uma dúvida que todo mundo está consigo, essa questão de ponta, né? O padrão hoje, todo mundo fala que é 10%. O desgaste de ponta é 10%. Então, o correto seria eu ter um equipamento, hoje tem vários equipamentos no mercado aí que fazem essa medição, ou proveta. Eu vejo assim, o que é mais barato? Ah, mas eu vou perder 2 horas para fazer a coleta de todas as pontas? É uma proveta. Quanto custa isso? Hoje a gente sabe que a praticidade tem equipamentos, hoje tem spray flow, tem agroflux, tem equipamento, então tem vários equipamentos, tem Spoton, tem vários equipamentos hoje que fazem essa coleta, fazem essa medição. Ah, é caro? Tem equipamentos que são caros, realmente eu vejo assim, ó, para você comprar às vezes por uma propriedade, vai se tornar caro, porque eu vejo assim, e depois, o que você vai fazer com isso? Porque eu vejo assim, o padrão seria 10% de desgaste em uma ponta da média geral, o coeficiente de variação 10%, teria que trocar ponta. Então, mas eu posso usar 1000 horas. Tchê, até pode usar 1000 horas. Agora, qual foi a densidade da cauda que passou ali? Qual foi a taxa de aplicação que você usou? Qual foi a pressão de trabalho que você trabalhou? Então, eu vejo assim, eu tenho que entender, eu não posso numerar. Por exemplo, eu tenho um equipamento que... Eu botei um bico lá de pulverização, né, Leandro? Vamos falar o nome mais simples mesmo, bico, não ponta, né? Que é cerâmica. Eu posso fazer 1000 horas. Sim, posso fazer 1000 horas. Agora, o que eu utilizei nela? Por exemplo, hoje nós temos... a gente tem visto muito problema com ponta de cerâmica. Eu não sei, é uma reação química que ocorre com manganês. Nós já pegamos casos de cliente de rachar todas as pontas. Usando manganês, simplesmente manganês. E aí você manda ela para as empresas que fabricaram e elas não dão garantia realmente, porque o manganês é problema. É uma reação química que ocorre com a cerâmica. O que é, não sei, porque eu não entendo, né? Eu já falei, sou um técnico a grito, não me apertem demais, né? Então eu vejo assim, não existe um padrão. Nós falar 600 horas, o certo é o quê? Trabalhou uma safra, pronto. Agora não, vou trabalhar, é uma cauda que é muito densa. Vamos trabalhar muito mancozeb, ou trancozeb, né? Eu falo assim, hoje eu dou risada, porque eu chego em certos clientes, quando chega com o operador, tchê, vem me ajudar, porque o tal do trancozeb aqui, eu não sei o que vou fazer com esse louco, né? E você vê assim, altas doses, a densidade toda de calda é problema. E mancozeb realmente, a gente viu hoje, a solubilidade dele é muito baixa. Então é um trabalho diferente, então tem que entender isso. O que passou? Não tem uma regra. Infelizmente eu falo assim, isso não existe padrão hoje. Tem equipamentos para medir, mas eu falo assim, 10% do coeficiente de variação é a troca. Eu tenho só pra gente pensar, vamos lá. Vamos pensar de um padrão, 10%, vamos pensar que metade dos teus bicos, das tuas pontas, está variando 10%, está colocando 10% a mais da dose.
Aí a gente vai lá, briga com Deus e o mundo para ganhar 2, 3% de desconto no produto. Beleza, aí nós estamos colocando 10% a mais da dose que não precisa. Você está jogando fora 10%. Então, tia, não tem lógica você... Eu, para mim, aponto o bico, tá, a gente vai usar, óbvio, mas não tem coisa mais barata que tem... Vamos lá, quantos R$1.000 custa numa determinada horas, né, de um bico? Eu vou fazer umas contas, lá, passa R$15.000 dentro de um X horas que uma ponta tem de garantia, por exemplo. Se tu pegar 10% é R$1.500. Quanto é que custa um bico? Tu sabe que assim, Leandro, a conta que nós temos hoje, na média de clientes que nós atendemos no Brasil, é uma conta que me assustou. Se nós pegar o valor que passa por ponta hoje das máquinas que nós atendemos, que nós prestamos consultoria, está em torno de R$70.000 por ponta. Na vida útil. Na vida útil dela, ou seja, na safra agrícola, numa propriedade, são 70 mil por ponta. Você pensar, é o valor de um carro hoje que passa numa ponta. Quanto custa uma ponta? O pulverizador tem 60 pontas. Uma ponta, tio. 6 vezes 7,42, minha amiga. Que tal? É aquela história de que ninguém faz essa conta, né? Entende? Então, é isso que tá. Eu acho que a gente tem que aprender isso. Desde que a gente aprendeu isso há muito tempo atrás, pra mim o bico, cara, é a coisa mais barata que existe. Beleza, tu vai trocar lá 60 bico, tu vai gastar 4 mil, 5 mil. Mas caramba, não é nada, perto do que passa lá dentro. E nós não estamos nem falando na qualidade que vai depois de uma ponta desgastada, como é que vai ser. E nós estamos falando em uma ponta, né, Leandro? Ponta. Não estamos falando em mais. O porquê ter mais também, né? De novo eu falo assim, ó, esse assunto pra mim, cara, sempre foi, fazia muito tempo que a gente queria. Hoje deu que o Romulo também é complicado, né? Não para. Não, complicado não. A agenda é complicada. Agenda é complicada. O Romulo é um cara fácil de lidar. A agenda do Romulo é complicada. Mas é uma coisa, talvez, as mais importantes hoje que eu vejo, não só pelos esses gastos que a gente está falando de custos, mas pela eficiência. A eficiência do que nós estamos aplicando na lavoura, mas está se perdendo e não é pouco, não. Né? E daí a gente vem com aquela história toda, daí de novo vamos para pessoas, vamos para piloto de avião, né? Vamos pensar assim, ó, que hoje tem que botar o dedo na ferida, né? Ou seja, o piloto do pulverizador. Mas é aquela história, cara. Tem horas que dá, Quem é que muda o sentido? Vamos lá, só uma pergunta. Vamos lá, só para o cara entender. Ó, o sentido da aplicação fez assim, que é o mais comprido. E o vento mudou. Quem é que muda o sentido do avião da aplicação? Não existe. Vai fechar o tamanho do carrossel e pronto. Daí vem aquela história. A gente faz o certo ou o mais fácil? Entende? Sempre é desse jeito, cara. E depois a gente reclama do resultado. Sem dúvida. Né? Então, acho que é esse tipo, de novo, volta lá no nosso capricho. Sem dúvida. E daí, mas conhecimento? Conhecimento. Né? Eu acho que depois nós podemos falar, não sei se está aqui nas perguntas, mas quanto é uma faixa de avião? É bico? É rotativa? Né? O que né? Nem vamos falar de avião, aqui, acho que hoje que não vai dar certo. Aqui é o seguinte, outro podcast a gente fala dos avião. Nós vamos puxar um momento desaprender para aprender de novo, e aí depois nós volta com a baixa vazão e encerra, porque o podcast bom é assim, ó, já foi quase 1 hora. Já é? Já. Vamos 2 horas e fazemos 2. Vamos puxar aí o momento desaprender para aprender de novo. Roda aí. E agora eu quero falar uma frase que eu escrevi no livro, que aquele livro é sensacional. Ele falou o seguinte, ó, e fala do desaprender, cara. Um livro se chama, não sei o que, lá da mente milionária. Show. E ele fala o seguinte, ó, a palavra de um americano lá, John Walsh, uma coisa assim, depois eu vejo. Ele fala o nosso maior problema, né, a verdade, é assim, ó, o nosso maior problema é o que a gente sabe. É isso que limita o nosso crescimento, é o que a gente sabe, não é o que a gente não sabe. Porque às vezes a gente sabe aquilo, né, e a gente se liga naquilo. Então, é aquilo que está limitando nós. Então, desaprender é muito mais importante quase do que aprender. E eu acho que chega nesse ponto assim, ó, isso está ligado ao dinheiro e está ligado à produtividade. E aqui vem a bucha do desaprender pro Romulo, que essa aqui, né, tem uma aí que eu vou te falar, moço, que é aquela, né, João? Vai lá. É aquela. Assim, Romulo, o nosso quadro Desaprender para Aprender de Novo é uma coisa que você desaprendeu e teve que aprender novamente, quebrando algumas crenças, alguns mitos, e seja da vida pessoal, da parte técnica, do profissionalismo. Mas aqui o seu aprender para desaprender de novo vai ser diferente, que nós que escolhemos o tema. Porque nós conversamos, antes nós estávamos em treinamento ali, e surgiu essa dúvida, e eu queria te perguntar. Leque
Pra usar em pré-emergente, é melhor que bico cone? Ou pra qualquer coisa. Ou pra qualquer coisa. Porque isso eu vou te falar, ô Romo, é um desaprender pra aprender de novo gigantesco, porque a vida inteira, desde quando eu saí da universidade e dentro da universidade... Leque dá menos deriva que Leque dá menos que deriva que cone e é o bico do pré-emergente. Sem dúvida, né? Eu acho que esse fator desaprender para aprender aqui, vocês estão me judiando. E é um tema complicado, né? Porque eu vejo assim, ó, o leque é um padrão, se nós formos ver desde uma bula de recomendação, fala lá o bico XR 11001, beleza. Então eu vejo assim, foi uma moda que nós usamos, que ela não é errada, certo? Eu vejo assim, nada existe errado. É menos certo, né? Entender cada situação. Agora, quando eu depender, porque se eu pensar um pré-emergente, quanto mais cobertura eu tiver de área, melhor o efeito dele. Então, o que acontece? Quando eu estou trabalhando com bico leque, o que nós temos percebido? Eu vou reduzir vazão, deriva. Só que não o leque, eu falo assim que ele é pelo contrário. Porque ele gera gota não ser com indução de ar, tá? Vamos especificar. Isso, leque perfeito. normal. O leque normal, normalmente nós trabalhamos ele com pressão mais alta. O que é a pressão mais alta? 3, 4 bar de pressão. Quando eu trabalho com 3, 4 bar de pressão, ele tem formação de gota grossa e gota fina. Então ele não tem uma uniformidade de deposição de gotas. Então eu vejo assim, quando eu pensar o que é melhor, se eu trabalhar com um cônico, com gota uniforme, gota mais grossa, qual que é o meu impedimento? Então eu vejo assim, se vocês forem me pedir qual que é a melhor ponta, sem dúvida assim, vamos falar em vento até 40 km por hora. Nós temos clientes que trabalham hoje, nós não temos cliente que trabalha só nas condições excelentes. Eu falo Geralmente assim, tem problema. Né? nós temos que se adequar a cliente, nós hoje adequamos o quê? A tecnologia de aplicação para o momento da aplicação. Nós não existe agronomicamente, eu tenho um padrão de aplicação que eu tenho que fazer. Mas normalmente a janela é curta e eu não posso fazer. Então eu vejo assim, o que nós adequamos? Uma ponta cônica com gota mais grossa para fazer a aplicação também. Tanto que tem cônico com condição de ar hoje, né? Então eu vejo assim, porque o padrão de gota é maior e eu vou ter uma uniformidade melhor. Então eu vejo assim, no meu ponto de vista hoje, para pré-emergente, desde que eu não esteja uma condição de vento rajada muito grande, o cônico é melhor, sem dúvida. Porque cobertura é melhor. E o leque, assim, a gente vê lá, se você botar um cone e um leque, você vê a gota grossa do leque, mas tu não tá vendo a fina, porque ela é muito fina. Muito fina. Eu falo sempre assim, às vezes tu vai lá, se tu tá vendo o vapor sair da panela, você não bota a mão. Agora, enquanto não está saindo o vapor, ainda que ele não tá evaporando e condensando, se você botar a mão, você queima. Você não tá vendo. E é isso que hoje é a nossa ilusão de ótica do leque. Até eu gostaria de explicar um pouquinho da indução de ar. O que ela melhora, Romulo, a indução de ar no leque? Assim, ela vai padronizar, vai diminuir a gota fina e diminuir a gota grossa, vai deixar uma média melhor? O que ele faz? Na verdade, todo bico que trabalha o sistema Venturi, que é uma indução de ar, uma injeção de ar, ele vai aumentar o tamanho de gota na saída. Ou seja, muitas vezes a gota sai com ar dentro dela. Então, o que ele muda é isso. Só que as gotas finas continuam saindo. Só que eu vejo assim, é como se fala, no visual nós não enxergamos. A não ser o quê? Quando nós vamos voltar a usar a trifluorina antiga, né? Que tá lá amarelando tudo, aí tu enxerga aquela gotinha fina. Senão tu não enxerga. Eu vejo assim, ó, a nossa cauda, o mancozeb, tu vai enxergar. A não ser que o mancozeb agiu tanto, a densidade de cauda é muito alta, você não vai enxergar isso. Mas o que acontece? O coeficiente de variação é muito alto, tanto que hoje eu mostrei para vocês um relatório, né? Estava mostrando, você pega um bico leque hoje e com indução de ar você tem um coeficiente de variação de 130%, enquanto você pega um cônico é 43%. Então olha a diferença que tem, você pega o tamanho da gota, da menor gota para maior, é muito grande essa relação. Então eu falo assim, o cônico ou o leque, quando você bota a indução de ar, ele aumenta esse coeficiente de variação, porque tu tem ar entrando e a gota tua vai ficar em tamanho maior. Aquela história então, não, mas eu apliquei o gamítico, o amazônico, o leque, como que foi dar a deriva lá no vizinho e tal, não sei o que, tá aí a explicação. Então, quebrado o mito, né, na minha visão faz muitos anos, acho que tem muita gente que já entende isso,
O leque não isso é um mito, não é, tem que desaprender. O cone, se você pega cone com gota menor, cone com gota maior. Isso aí. Simples assim. É o que então, sai. O que manda é tamanho de gota. Pronto. E assim, ó, doa quem doer. É sem isso. Dúvida, Pronto. sem dúvida. Vamos lá. Quem não duvida, teste. Né? Vai lá, pegue papel sensível, pegue qualquer coisa, chame lá os técnicos lá, chame o Rômulo e a equipe dele, faça alguma coisa. Mas isso é uma verdade, é um desaprender e temos que aprender de novo. Perfeito. Desse jeito. Entrando nas nossas últimas perguntas aqui, Leandrão, que você comentou, vazão alta, vazão baixa, mantém o bico cone e tal. Pegando o gancho da vazão, mais uma aqui, Romo. Baixei vazão, automaticamente vou diminuir meu tamanho de gota. Vai dar mais deriva. Ou aumenta a vazão, dá menos deriva. Ou aumenta a vazão, dá menos deriva. É verdade isso? Como que funciona na prática? Eu acho que assim, até para complementar o que o Leandro falou, né? Hoje tem vários profissionais aí que trabalham, atuam na tecnologia de aplicação, profissionais muito bons. Eu sigo muitos, eu vejo assim, tem pessoas muito capacitadas aí, né? Nós estamos aí também fazendo um trabalho, então eu vejo assim, ó, esse fator, quando a gente fala baixou vazão, diminui o tamanho de gota. Assim como nós temos que quebrar um paradigma do cônico, né? Todo mundo fala cônico da deriva. Cônico gera deriva. Então eu vejo assim, nós com a criação da PDA, nós fomos nas fábricas para o quê? Para criar pontas de pulverização que ela tenha uma baixa taxa de aplicação, ou seja, reduz ml minuto, mas porém que gere tamanho de gota grossa também. Então eu vejo assim, é um mito que nós temos que quebrar também, isso também é um momento de desaprender para aprender, né? Porque eu vejo assim, é fácil, só que tu tem que ter... Eu vejo assim, hoje tecnologia de aplicação, para mim, quando eu falo isso, ou engenharia de aplicação, eu tenho que sempre me lembrar do tamanho de gota. Então, não existe baixa vazão que vai gerar gota fina. Ou não existe alta vazão que vai gerar gota grossa. Porque assim, ó, tem um professor que eu sempre gosto, converso muito com ele, Alan McCracken, né, que é um irlandês. Não, ele fala que nem pode falar que ele é irlandês, né? Ele nasceu lá, mas fala que não é para falar que ele é de lá. E não vou contar para ninguém. Não pode contar para ninguém. E eu vejo assim, ó. Vocês conheceram o Alan McCracken? Falou, irlandês! E é que lá fabricam os uísque, né? Ele fala que o melhor uísque é de lá, né? Então, ele fala o seguinte, que quanto mais você aumentar a vazão, mais risco de deriva você tem. E realmente é o que a gente tem visto, né? Porque você tem mais formação de gota, então automaticamente está gerando mais risco de deriva. Assim como você pega na aviação, quanto mais eu aumento o atomizador, mais eu aumento ponta, mais risco eu tenho, porque estou botando mais gota lá presente. E aí, quando você tem esses coeficientes de variação, automaticamente está gerando deriva. Aquela história, 10% de deriva de uma vazão de 35 litros é uma coisa, 10% de deriva de uma vazão de 150 é outra coisa. Sem dúvida. Só que, claro, tem a concentração, né? Uma gota de 35 se deslocar, o bicho é feio nela pegar, né? A de 150 já é meia boca, né? Então, mas é um fator que tem que ser medido. Então, eu vejo assim, nada como medir. Tu tem que medir o que saiu. E outra coisa, vamos utilizar isso ao nosso favor, né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, nas últimas safras aí que a gente sempre vê, uma molécula mais quente que a gente comenta, ou triazóis que vem acumulando, talvez aumentar um pouco a vazão para vir uma gota menos concentrada seja interessante para determinada situação. Umidade relativa mais baixa e mas tudo mais. O que é alta vazão, o que é baixa vazão? Isso. Quantos litros por hectare? Porque a gente fala, não vamos aumentar a vazão, eu saio de 35 para 50. Perfeito? Boa. Isso. Boa pergunta, Leandrão. O que seria uma baixa, uma média e uma alta vazão, Romo? O que você vê na prática? Na prática, eu falo assim, ó, regiões também muda, né? Se eu for no Paraná e eu falar vazão 50 é baixíssima. Nós tem clientes no Paraná que quando nós entramos lá com 50, pelo amor de Deus, vocês são baixa vazão. Eu digo, tchê, não é baixa vazão. Então eu vejo assim, ó, mas para mim, eu vou falar assim, para mim, você o que é? Eu falo assim, baixa para mim hoje é tudo que eu baixar de 20 litros por hectare. No pulverizador. No pulverizador, porque nós temos hoje cliente com 5 litros por hectare já no pulverizador. Claro, tem coisas específicas. Eu falo assim, os 5 hoje nós temos cliente usando muito para o quê? Biológico. Tá? Então, biológico, trabalhando à noite, sempre cuidando pressão de trabalho, ajustando a ponta para a gota, então perfeito. Mas assim, ó, vamos falar, média vazão para mim, de 21 a 70. Perfeito.
E de 70 para cima, para mim, já considero alto. Tá? Claro, tem cliente com 300. Então eu falo assim, ó, hoje, graças a Deus, nós temos cliente com 5 e tem cliente com 300. Ah, tá ruim de 300? Não, nós vamos ajustar a qualidade daquilo lá. Tem que chegar no pH ideal, aquela gota para ter funcionabilidade, o ativo que ele está usando e chegar no lugar, pronto. Perfeito, eu penso assim, ó, não é errado nenhum. Não. Só que, então vamos lá, vamos pensar que tu faça 300 litros por hectare, fica top, e 30 litros por hectare fica top. Só que você está gastando 10 vezes menos água, o teu tambor para carregar água pela metade, rendimento operacional. Time de aplicação. Não tem lógica. Sem dúvida. E água, teoricamente, hoje nós somos até mais sustentáveis se nós gastar menos água. Sem dúvida. Entende? Então, eu acho que isso, assim, ó, tem que ficar muito claro. Né? E esse paradigma, para mim, é o maior que tem que ser quebrado. Porque o cara lá, eu quero controlar o lagarto do cartucho. Não, tem que ser com 150 litros por hectare para controlar o lagarto do cartucho. Eu já vi um monte de gente com 150 e não matou porcaria nenhuma. Né? Vamos falar assim, ó, e com 35 mata. Então, o que é? Qual que é o tamanho de gota que tem que penetrar? Isso aí. E eu não sei, Romulo, se eu estiver errado, você me fala assim, ó, o que é que penetra no bacheiro? E o caminho mais correto é tamanho de gota, então, Romulo. Como é que penetra a gota no bacheiro? Isso. É a gota grossa ou a gota fina? Aí tu quer botar a gota que escorre na folha e vai lá para dentro do cartucho, daí é 1 milhão de litros d'água. Fala que nem no café. Né? Entende? Não, sabe que assim, ó, isso é um fator importante, Leandro, que nós tínhamos cliente que a recomendação agronômica do produto, eles falavam em 300 litros de água. Aí o cliente, não, vou botar 150. E ele nos chamou para nós fazer 30. O que acontece? O que nós temos que entender? Eu sempre falo o seguinte, eu gosto muito de questionar quem faz a recomendação. Por quê? Qual que é meu alvo? O alvo é a lagarta. Aonde que ela está localizada? Está dentro do cartucho? Sim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar trabalhando. Vocês estão botando um produto que é desalojante? Sim. Vocês estão botando um produto que vai quebrar a tensão superficial da gota, que vai escorrer e vai chegar lá? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que favorecer com o tamanho de gota. Eu tenho que botar uma gota de 600 microns para escorrer e chegar lá. E aí vamos pensar o seguinte, é melhor entrar uma gota de 600 microns lá concentrada com 30 ou as gotas de 300 litros por hectare? Concentrada com 60. Então, é isso que eu tenho que entender. Então, é isso que nós queremos entender. Eu falo assim, ó, eu sou muito de questionar. Eu gosto muito de perguntar. Porque é um aprendizado. Eu vejo assim, ó, não existe uma receita de bolo, não existe nada que prepare nós hoje para o campo. Não, aconteceu isso, tem que fazer isso. Então, eu falo assim, nós entender e repassar quem está lá fazendo, né? A operadora, o piloto, o que se falou antes, né, Leandro? Eu acho que assim, os pilotos hoje têm que saber o que estão fazendo. E muito poucos estão sabendo o que está se fazendo, né? Eu estou pulverizando por quê? Eu chego lá e pergunto, tia, tu está pulverizando? Sim. O que você está usando? Muitas vezes não sabem o que estão usando. Segundo, qual que é a função? Por que está usando isso aí? Eu acho que é para matar. Agora, aí tu pergunta assim, é o mesmo que para piloto. Aquilo que tu não entende, tu não dá importância. É isso aí. Qual que é o tamanho de gota que você está usando hoje? Está voando. Que tamanho de gota está usando? Qual que é a faixa? Qual que é a faixa? Eu falo assim, muitas vezes, quando eu chego nos pilotos e pergunto qual que é a faixa, os caras querem me surrar, né? Ainda bem que Deus dá o dom certo para as pessoas, né? Ele me fez um pouquinho com as costas mais largas, eu lasquei muita lenha, tirei muito leite, então os caras já dão uma pensada. Quando aperta a mão, o cara já me olha assim, não, vou falar a faixa. Eu sou louco, mas não sou burro. Então eu vejo assim, tem que entender qual que é. Eu quero que tenha penetração numa gota, mas eu estou numa planta lá, 0 vento. Qual que é a gota? Tem que botar uma gota fina. Mas aí eu estou numa condição, está ventando, a gota fina vai ter vida para chegar lá? Qual que é a condição que eu estou aplicando? Condição climática. Será que não tem que botar uma gota mais grossa? Então eu falo assim, a questão ponta, nós vamos discutir 2 dias aqui, né? Mas eu vejo assim, no mínimo, eu acho assim, para nós sermos eficientes ou eficazes no campo, no mínimo 2 pontas, 2 jogos de ponta tem que ter cada máquina. 2, 3, nós temos cliente com 5 pontas. Tem que ser, não Quer adianta. ser eficiente? Quer colher sem saco? É isso aí. É detalhe. Pronto, para colher 60, mas bota sem invasão, 30, 50, se chover mais ou menos, tá tudo certo. E aquela história, e hoje a gente não tá querendo aqui, eu acho como assim, dizer assim, não, o dosador tem problema, o tratorista tem problema, o piloto tem problema. Não, mas tem que ter conhecimento que às vezes é parar um pouquinho e mudar a inclinação de um bico da barra do avião.
É isso aí. Pronto, e daí vai lá e mede, alguém mede, dá o voo lá e mede, não precisa parar nada. Sem dúvida. Só, não deu bem como nós queríamos, vamos voltar um pouquinho. Simples. É aquela história de Rafael Machado na hora. É isso aí. Só que tem que ter gente pensando lá. E é esse tipo de informação que a gente quer trazer, né? Que a gente está tentando trazer aqui, que então existe coisa diferente, que existe conhecimento para isso, só basta buscar. E nós temos que ser mais eficientes nas coisas que nós estamos usando. Isso, além de tudo, é sustentável. Além de ser econômico, produtivo, né, Romulo? Acho que é isso que a gente quer dizer. Então, aqui as pessoas dizem assim, não, então agora a culpa... Não, entenda que existe, é a primeira coisa, e vem com a gente. Né? Pô, tem alguém que sabe. Então, a humildade, né? Outra coisa que fala assim, ó, o ato de perguntar o que não se sabe é um ato de humildade. Então, foi isso que a gente fez. O que eu fiz? Eu não sabia dar com braquiário, eu fui pro meu vizinho que eu vi que ele era bom. Eu fui lá, cara, me ensina aqui como é que é braquiário. E eu tinha agronomia e 2 pós-graduação. E eu fui lá no Gilson, lá da Fernanda, perguntar pra ele como é que ele lidava no manejo do gado dele. Não é vergonha nenhuma. Ele me ensinou, cara. Eu vi lá, então espera aí. É que eu falo, a gente aprende com a cantineira, a gente aprende com o catador de raiz, a gente aprende com todo mundo. Então, pera aí, tio, você tem que fazer. E uma coisa, Romulo, que eu não entendo, às vezes, a gente tá lá aplicando, todo mundo tá trabalhando pro agricultor. Quem que paga a desgraça da conta de todo mundo, cara? É o agricultor, cara. Então, se não fizer ele bem, todo mundo vai ir bem. Sem dúvida. É simples assim, esse é o lema, esse é o negócio. E se ele não sabe, a gente vai lá mostrar, nós aqui, por que hoje nós estamos aqui? Porque um aprende com o outro. Eu aprendi, você aprendeu, o João aprendeu, todo mundo aprendeu. E é assim que tem. Só que no final das contas, tudo é pelo e para o agricultor, porque é ele que paga a conta de tudo. Né? Então, acho que é assim que tem que ser, né? Show. Último recado aqui, Leandrão, antes da gente entrar para os agradecimentos e a mensagem final. Lembrar todo mundo que está nos escutando que já está no segundo lote os ingressos do Brasília Experience, da Raiz da Solução Experience em Brasília. Dia 20, 21 e 22 de junho serão 3 dias transformadores em Brasília, Teatro Ulisses Guimarães. Mais de 2 mil pessoas, né, Leandrão? Fazendo network, compartilhando informações, palestras técnicas, motivacionais. Serão 3 dias transformador na vida de quem for lá. Eu falo o seguinte, o Romulo aqui é nosso parceiro, e a gente fala assim, chega de apanhar do clima. E tecnologia de aplicação, tudo faz parte. Vamos parar de apanhar, cara. Isso é a palavra do meu amigo Vanassi lá, vamos falar assim, poxa, nós temos armas hoje. Eu falo, Romulo, a gente tem armas para guerrear contra o clima, cara. Nós temos um baita coisa, não é só nós, não, tem um monte de gente aí que tem arma. Então vamos usar, né? E aquela história, às vezes a gente tá com uma arma, nós estamos lá com um PU 47, não sei quanto, Exact Apply, não sei mais do que, e não sabe apertar o gatilho, né? Entende? Porque é aquela história de novo, tem a arma, tem que saber apertar o gatilho. Nesse sentido, então, tem como lá. E o Experience é isso, né? A gente mostrar lá que sim, nós estamos. Onde fica barato colher sem saco? É aumentar a eficiência das coisas. E isso aqui é um dos parâmetros, para mim, mais importantes que tem. Que, de novo, né, tem que melhorar a performance dos produtos que nós estamos lá. E, de novo, chamar a culpa pra gente, Rom. O fungicida, todos eles funcionam. Os herbicidas, os inseticidas, eles matam a mosca branca. Eu sempre falo assim, né, Leandrão? Só que eles têm que chegar lá. Eu sempre falo assim, ó, se o produto não fosse bom, não estava registrado, não estava no mercado. Pronto, se ele está registrado, está no mercado, ele tem eficiência. E ainda mais o Brasil, que é uma desgraça. É uma coisa difícil registrar coisa no Brasil. Né? Que ainda falam mal dos brasileiros. Mas a coisa mais difícil que tem que registrar produto é nesse Brasil, velho. Né? Então, né, eu acho que é isso aí. Ó. Só que daí é aquela história. Tem que... vai pra lá, né? www.reisdasolução.com.br. Se inscreve lá. Segundo lote já está disponível. E na virada de abril, nós vamos pro 3º lote e último lote. Então corre lá, faz sua inscrição e vamos para Brasília fazer network, crescer em informação, e fazer história. Melhorar a fazenda e fazer história. Não é contar história, eu falo assim, exatamente. Tem que fazer e história. 3 dias nós vamos parar Brasília. E é das 8 da manhã às 9 da noite, vai preparado. Vai Só preparado. que tem uma cadeirinha reclinável lá, Romulo, assim, teatro, vai estar tudo top, lá o maior teatro do Brasil, um dos maiores do Brasil. Vai ter água quente pro chimarrão lá ou não? Água quente pro chimarrão, pro tereré. Pipoquinha? Então acho que até tem, né, cara? Um coffee break nós vamos parar uma hora pro meio-dia. Porque a gente brinca assim, quem não aguentar 3 dias não aguenta coisa sem sal de soja. Então, é verdade. Beleza. Leandrão, faz suas considerações finais, eu vou fazer as minhas e eu vou pedir pro Romulo fazer as considerações dele e o Romulo, como nosso convidado hoje no final, fazer um bora pra Brasília. Exatamente. Não, cara, eu sou muito feliz por tudo isso que tá acontecendo e a gente lê muita coisa hoje, não só na parte técnica. E na minha visão, tudo, cara, os problemas da gente tá ligado a
algum outro problema que aconteceu no passado, algumas crenças nossas. E eu falo sempre, quando a gente mexe na raiz do negócio, a gente muda as coisas. Então nós temos que entender tudo a raiz do problema para nós encontrar a raiz da solução. E eu acho que é isso que hoje nós estamos buscando e é isso que nós estamos encontrando hoje com profissionais, que tem dentro do Brasil profissionais. Agora a gente tem que começar a olhar as coisas, a dar credibilidade e a seguir pessoas que estão tendo resultado. Porque tudo isso aqui, o Romulo não está aqui fazendo lorota, cara. O cara está em vários países da América Latina, dentro com toda a equipe, né? Entende? Então, peraí, resultado existe, porque senão você não tinha crescido, né, Romulo? E nem a gente, nem ninguém. Então, cara, vamos começar a olhar as coisas um pouquinho mais para trás, assim, ver de onde é que vem essas crenças nossas. O que a gente aprendeu que bico leque era lá atrás, cara. Antes de ter a modernidade de outros bicos hoje. A gente atendeu que lá atrás a vazão era 200, né? Hoje não, as coisas evoluíram. Então fica aquela história assim, grandes mestres do passado nos ensinaram, muitas coisas foram descobertas no passado, mas as coisas evoluíram. E que eu falo assim, João, quem vive de passado é museu, né? Então a gente tem que abrir a mente e procurar novas coisas para ser mais eficiente. Perfeito. Leandro, eu vou um pouco na mesma linha de raciocínio, porque hoje foi um dia de aprendizado, né? Tivemos treinamento durante a manhã, estamos gravando podcast agora à tarde. E tecnologia de aplicação ou engenharia de aplicação, que eu gostei desse nome, ela é muito mais complexa e precisa de muito conhecimento também para poder colocar em prática isso aí. Então, hoje para mim foi um dia fantástico, com muito aprendizado. Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo tenha um pouco mais de curiosidade para fazer tecnologia, para engenharia de aplicação, para explorar um pouco mais esse vasto conhecimento que tem dentro disso aí. A equipe do Rômulo é uma equipe sensacional, assim como tem vários outros aí no Brasil, mas vamos olhar com mais carinho para engenharia de aplicação e tentar entender um pouco mais de produto, mistura, os tipos de óleo que tem no mercado, pH, KOW. Eu acho que isso aí é pouco conhecimento que se tem, faz muita coisa na prática. Então, Rômulo, agradeço a sua presença e meu recado final é esse. Passo a palavra para você fazer o fechamento. Eu acho que, primeiramente, eu tenho que agradecer a oportunidade, né? Porque estar aqui mais uma vez falando com vocês é uma imensa honra, né? E agradecer o dia, né? Porque eu vejo assim, eu vim passar um pouco do que nós fizemos no campo e saibam que eu aprendi muito, né? Eu vejo assim, eu venho sempre desaprendendo para aprender. Ano passado estava lá no Experience, lá em Brasília, então agradeço muito a oportunidade de estar lá de novo esse ano, né? Junto com vocês. Eu vejo assim, hoje, eu acho que o recado básico que nós temos é o seguinte, vamos começar a medir o que a gente está fazendo, né? Porque eu vejo assim, eu canso de chegar em cliente e pedir qual que é a densidade populacional que você tem na tua lavoura. Basicamente não se sabe isso. E aí eu falo assim, aí eu vou perguntar o tamanho de gota. Imagina quem vai saber que está usando. Então eu vejo assim, basicamente é isso, vamos começar a mensurar. Não só por nós, tem vários profissionais aí no mercado hoje que estão aptos a isso, dão oportunidade. Eu vejo assim, a tecnologia de aplicação hoje é aquilo que eu falei, não adianta pensar que a tecnologia de aplicação vai trazer 5 sacos de soja a mais. Muito pelo contrário, nós vamos só defender o que foi feito, plantou bem, está com população, está com pegamento de vagem bem, bom, está bem nutrido, cara, nós só vamos defender isso. Então, acho que assim, o papel da tecnologia de aplicação é ajudar nesse sentido de melhorar a proteção do que você fez até então e medir, né? Vamos medir o que está acontecendo lá. Eu acho que a oportunidade, muito obrigado por isso, né? E eu acho que tem que encerrar dizendo bora para Brasília, né? Mas antes de nós fazer isso, Romulo, assim, eu vou te falar uma coisa assim, o agradecimento, eu vou falar particularmente da gente, assim, porque quando a gente começou com essa confusão, eu lembro muito bem quando a gente se encontrou debaixo de uma palhoça lá na fazenda, e foi o primeiro aperto de mão que eu disse que pensei, esse cara aí, né, teve alguma coisa de bom, né? Porque Ave Maria, né? Mas a gente entendeu, e a partir daquilo ali eu tive coragem, né, de fazer as misturanças que a gente faz hoje. Então a gratidão da gente é por isso, por uma pessoa que pensou diferente. E pode ter pessoas competentes no Brasil, que tem, mas com certeza você é uma pessoa muito competente, né? E vamos falar assim, isso é ponto final. Né? E uma coisa que eu aprendi com meu cunhado é o seguinte, cara, quando um americano, ele sempre fala, por que é diferente de brasileiro para americano? Ele fala, americano quando é bom, moço, ele fala que é bom e o resto que se lasque, se quiser entender que é arrogante ou não é. Cara,
E outra, nós somos bons. E o brasileiro tem o efeito de ficar vítima. Não, porque eu sou bonzinho. Não, cara, nós somos bons, você é bom no que tu faz e tá trazendo resultado. E é isso que a gente quer. É aquela história, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, Romulo, eu, graças a Deus, aqui com o João, com o Matheus, que equipe, com você, com a Gisele, a gente acabou convivendo com pessoas muito boas e é por isso que a gente está tendo resultado. Então, cara, enorme gratidão mesmo, em nome da Raiz da Solução, muito obrigado, né, de ter nos ensinado e hoje estar junto com a gente. Com certeza. E com tudo essa confusão, né, Leandrão, e é um cara que não mede forças para compartilhar conhecimento. Esse cara aqui, o que você perguntar para ele, cara, só se ele não tiver em área para não te responder, viu? E ainda é colorado. Colorado e gostamos do chimarrão, né? Gostamos de chimarrão. Puxa aí, então. Tá, 1, 2, 3 e... Bora pra Brasília!